Sejam bem-vindos ao canal Liomar RDS. Hoje eu vou ensinar como interpretar a tabela AWG. E eu te garanto que ao término desta aula, mesmo você que tem dificuldades com a matemática, conseguirá compreendê-la. Vamos para a aula. A tabela AWG é usada para a identificação dos fios. Detalhe, seja eles de cobre ou de alumínio, eles têm uma camada protetora, um esmalte que protege eles. Por exemplo, aqui eu tenho uma bobina e observe que essa espira aqui, ó, ela tem uma camada protetora, um esmalte que protege este fio. Diferente dos fios usados na elétrica. Por exemplo, aqui eu tenho um fio de 4 milímetros que eu desencapei. Observe que ele é de cobre, mas ele não tem uma camada protetora, ele não tem esmalte. Por quê? Porque simplesmente uniram várias espiras com este diâmetro aqui para formar um único diâmetro, ou seja, este fio aqui representa um único fio, porque foram unidas várias espiras para formar um único diâmetro. Aqui eu tenho a numeração em AWG. Observe que vai desde os números menores até os maiores. E houve uma convenção. Decidiram que o fio de 6 milímetros quadrados, usado nas instalações elétricas e residenciais, prediais, etc., será equivalente ao fio 10 AWG, o 4 milímetros quadrados ao 12 AWG, e assim sucessivamente. Bom, mesmo sabendo nós que existe uma diferença nas suas áreas, por exemplo, fio 10 AWG aqui, ó, na tabela, ele é 5,26 milímetros quadrados, a sua área. E aqui está dizendo que o 6, ele é equivalente. Por que isso? Porque esta convenção é somente uma forma para facilitar. E o número que mais se aproxima do fio 6 milímetros quadrados, aqui na tabela AWG, no caso é o 10. Porque se colocarmos o 9, ficará muito acima. Então, é por isso que ficou esta convenção. Lembrando que esta convenção é somente para facilitar. Que o importante mesmo é sabermos medir o diâmetro. Porque logo então saberemos medir a área. E a área é a mesma coisa que a seção transversal em milímetros quadrados. Recapitulando, seção transversal em milímetros quadrados é referente à área do círculo. Seção nominal em milímetros quadrados se aproxima da área do círculo lá na tabela AWG, mas está mais voltado ao seu valor máximo de resistência ou a sua capacidade em amperes. Por exemplo, quanto maior for a seção do cabo, a seção nominal do cabo, mais ele suporta. Por exemplo, o cabo de 4 milímetros, ele suporta mais que o de 2,5. O cabo de 6 milímetros suporta mais do que o de 4. E assim sucessivamente. No momento, vamos deixar a tabela da seção nominal em milímetros quadrados de lado. Eu falei apenas para que não haja confusão entre os fios, pois o foco da nossa aula é a tabela AWG de fios esmaltados. Agora que você conhece um pouco sobre a convenção de AWG para a seção nominal em milímetros quadrados, vamos voltar para a nossa tabela aqui, ó, AWG, que é a tabela de fios esmaltados, usado em rebobinamento de motores, transformadores e etc. Tudo. Aqui está a tabela AWG que eu desenhei, baixei no Google e desenhei aqui a partir do 15 até o 24 e depois pulei para o 31. Fiz desta forma para que fique mais visível a explicação. Mas você pode baixar aí, ó, uma tabela AWG no Google aí e acompanhar. O importante é que possamos compreender. Vamos lá. Aqui eu tenho a numeração em AWG. E a única coisa que você precisa saber sobre essa numeração é que número menor, o fio será mais grosso. Número maior, o fio será mais fino. Se você tem esse conhecimento, você chega lá ao revendedor e pede, por exemplo, eu quero o fio 15.
e o revendedor vai te vender o fio 15 AWG. É claro que por trás dessa numeração existe todo um conhecimento aqui, ó, que a gente precisa entender. Mas a princípio, o que você precisa entender sobre esta numeração é que número menor, o fio será mais grosso. Número maior, o fio será mais fino. Aqui na coluna do diâmetro, eu ia comparar o fio 15 com o fio 31. Só que o diâmetro do fio 31 ele vai nos dar medidas muito pequenas, tipo décimos de milésimos de milímetro. Então eu vou comparar aqui o 15 com o 17. Por exemplo, o fio 15 ele vai nos fornecer aqui um diâmetro de 1 milímetro, 450 milésimos de milímetro. O fio 17 ele vai nos fornecer 1 milímetro, 150 milésimos de milímetro. E comparando os dois aqui, ó, 15 com 17, observe que o diâmetro do 15 é maior que o do 17. Então, isto nos confirma que quanto menor for o número em AWG, maior será o seu diâmetro. Tudo bem? Mas o que é o diâmetro? Digamos que eu tenha um círculo. Na matemática, esta linha aqui, ó, representa uma corda. Esta outra linha representa outra corda. E o que é o diâmetro? O diâmetro será a maior corda da circunferência, a que passa no centro. Este é o diâmetro, esta medida aqui, ó, a maior corda. E para realizarmos esta medida, utilizamos micrômetros, paquímetros. Podemos ver este conteúdo em cursos de metrologia básica. Por exemplo, aqui eu tenho um paquímetro analógico, um paquímetro digital e tem também um micrômetro que é usado em medidas mais precisas. Por exemplo, eu vou medir aqui, ó, o diâmetro desta espira. Observe que ela está me fornecendo 2 décimos de milímetro, que pode ser escrito desta forma aqui, ó. 2 décimos de milímetros ,20 centésimos de milímetros ,200 milésimos de milímetros e 2000 décimos de milésimos de milímetros. Aí a gente procura na tabela aqui, ó. Observe aqui a numeração AWG e aqui do lado está o diâmetro. A gente procura o número que mais se aproximou aqui, ó. Por exemplo, 2 décimos de milímetros, 2. Aqui, ó. 2019 décimos de milésimos de milímetro. Então é o fio 32. Observem aqui, ó, que ele foi o que mais se aproximou aqui, ó. 2000, 0,2000. E aqui no 32, ó, 0,2019. Aqui eu tenho a coluna da seção em milímetros quadrados, ou você pode chamar secção. Observe que aqui eu tenho uma sigla mm quadrado. E aqui eu tenho mm no diâmetro. Por quê? Porque observando aqui, ó, na tabela de comprimento, observe que aqui eu tenho do quilômetro até o milímetros. Então, estamos trabalhando aqui, ó, no milímetros, mm. Então, toda vez que eu falar centésimo de milímetro, décimos de milímetros, quer dizer que eu estou falando de números menores que estão para cá, ó, bem menores, para que não confunda com centésimo de metro e etc. Mas o que é essa seção em milímetros quadrados? Podemos dizer que é a seção transversal em milímetros quadrados.
que é exatamente a área deste círculo aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho a circunferência, que é o contorno de vermelho aqui, ó. Aqui no centro eu tenho o diâmetro e a área será isso aqui, ó. Todo esse preenchimento aqui, ó. Todo preenchimento. Tudo bem? Todo o espaço. Esse espaço aqui, ó, no círculo, é a área do círculo, que é a mesma coisa que a seção transversal em milímetros quadrados. E lá na seção nominal em milímetros quadrados, vimos que ela se aproxima da área do círculo. Tudo bem? Então agora você já sabe que a seção transversal em milímetros quadrados é a mesma coisa que a área do círculo. Agora vamos ver como que se calcula a área da seção transversal em milímetros quadrados. A fórmula da área do círculo é π vezes o raio ao quadrado. O π a gente usa a aproximação 3,14. O raio ele é a metade do diâmetro elevado ao quadrado, ó. Raio elevado ao quadrado. O raio é a metade do diâmetro elevado ao quadrado. Se o π é igual a 3,14 e o raio é igual a metade do diâmetro, vamos aplicar na fórmula. Aqui eu coloquei aqui, ó, A, que é a área, igual a 3,14, que é o π, vezes a metade do diâmetro. Eu escolhi aqui, ó, o fio 18. Aqui, ó. 1 milímetro, 24 milésimos de milímetro. Tudo bem? Eu escolhi a metade desse diâmetro. E a metade desse diâmetro aqui, você pode dividir esse valor por 2, que você vai encontrar aqui, ó, 0,512 milésimos de milímetro. Então eu peguei aqui, ó, o 0,512 milésimos de milímetros e elevei ao quadrado. Tudo bem? Então eu vou fazer o cálculo aqui. Fazendo o cálculo aqui, ó, observe que a gente teve aqui, ó, 0,82. Esse cálculo a gente pode fazer desta forma aqui, ó, na calculadora. 3,14 vezes, o que quer dizer 0,512 ao quadrado? Quer dizer este número aqui, ó, multiplicado por ele mesmo. Então vou multiplicar aqui, ó, 0,512 por ele mesmo. Então vai ficar 3,14 vezes 0,512 vezes 0,512. E a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Vamos fazer na calculadora, observe. Eu vou digitar aqui 3,14 vezes 0,512 vezes 0,512 é igual a 0,823 e arredondando a gente deixa só o 0,82. E observando aqui na tabela aqui o fio 18, o qual nós tiramos aqui o raio deste diâmetro aqui, ó. Observe que a seção transversal em milímetros quadrados é 0,82, equivalente à área do círculo. Mas por que que a área do círculo é chamada de seção reta ou seção transversal em milímetros quadrados? Aqui eu tenho um silicone que representa o meu fio. E aqui eu tenho uma faca que representa o meu plano. Observe que eu tirei os dentes aqui. Bom, se eu cortar aqui, ó, este fio no seu eixo, bem aqui no centro, e eu colocar de frente, depois que eu tiver cortado, eu vou identificar um retângulo. E aí será possível saber a seção meridiana. Mas se eu pegar aqui, ó,
e cortar aqui inclinado. Vou fazer um corte aqui, ó. E olhar de frente, eu vou identificar uma elipse. Tudo bem? E se eu cortar aqui, ó, transversal, aqui está o plano e aqui está o eixo. Ou seja, o plano está transversal ao eixo de simetria. Tudo bem? Então eu vou realizar um corte aqui, ó. Transversal, perpendicular ao eixo. E eu vou olhar de frente, eu vou encontrar um círculo. É por isso que a seção transversal em milímetros quadrados é a mesma coisa que a área do círculo. E esta coluna aqui, número de espiras por centímetros, o que quer nos dizer? Vamos lá. Aqui está nos falando da quantidade de espiras que vai caber em um espaço de 1 centímetro. Por exemplo, aqui o fio 18, que tem o diâmetro de 1,24 milésimos de milímetro, está nos dizendo que vai caber aqui, ó, 9,2 em um espaço de 1 centímetro. Então, eu vou pegar este fio aqui, ó, 18, com este diâmetro, e vou enrolar um do lado do outro até chegar no espaço de 1 centímetro e vou encontrar este valor aqui, ó. Vamos fazer aqui. Aqui eu tenho o espaço de 1 centímetro. Observe, 1 centímetro. Observe que 1 centímetro ele está aqui, ó. E o diâmetro dos fios que vamos colocar no espaço de 1 centímetro está para cá, ó, nos milímetros. Então, eu vou pegar várias espiras, vários fios e vou colocar aqui para preencher o espaço de 1 centímetro. Tudo bem? Bom, aqui está o meu espaço de 1 centímetro. E eu vou ampliar esse espaço aqui, ó. Ampliei. E eu vou colocar os meus fios aqui dentro. Tudo bem? Aqui, ó. Fio 18, 1,024. Representa um diâmetro e também um fio. Então, já coloquei um fio aqui, ó. Mais outro, mais outro, mais outro, mais outro, mais outro. Aqui, aqui, aqui. No total, aqui eu tenho 9 diâmetros. Então, tenho 9 fios aqui nesse espaço de 1 centímetro. E fazendo essa soma aqui, ó, eu vou ter 9,216, que arredondando fica 9,2. Observem aqui na linha do 18, 9,2. Então, o que é isso? Simplesmente é para nós sabermos que aqui eu enrolei aqui, ó, essa espira em um espaço de 1 centímetro. E aí eu vou contar quantas espiras tem aqui. E automaticamente eu vou chegar aqui, ó, nesses valores. E sabendo esse valor, eu vou saber a quantidade de espiras e automaticamente eu vou saber qual é o diâmetro e qual é o fio. Vamos agora ver uma aplicação aqui nessa coluna aqui, ó. Por exemplo, digamos que você tem um carretel. Pode ser um transformador. Dá para fazer várias aplicações aqui, ó. Tem o centro, tem a parte de baixo, mas eu quero saber só quantas espiras vai caber nesse espaço aqui, ó. Quantas voltas vai passar aqui, ó, para chegar no nível. Tudo bem? Eu vou usar aqui o fio 18. Quantas espiras do fio 18 vai caber aqui nesse espaço até chegar no nível? Por exemplo, aqui eu tenho a altura de 1 centímetro e o comprimento de 2 centímetros. E aqui na tabela está nos dizendo que aqui eu vou ter aqui, ó, do fio 18, 9,2 por centímetro. Então, essa altura aqui, ó, eu vou dizer que ela é 9,2, que ela é 1 centímetro, e por centímetro aqui o fio 18, ele tem 9,2 altura. Então, este comprimento, que é 2 centímetros, eu vou dizer que é o dobro, ou seja, 2 vezes 9,2 é igual a 18,4. Então aqui, ó,
eu vou ter 18,4 e aqui eu vou ter 9,2. Então a minha altura aqui é 9,2, tá aqui 1 centímetro por centímetro, e aqui se é 2 centímetros é o dobro, 18,4. Então eu vou multiplicar para saber a área deste espaço aqui, base vezes altura. Então eu vou multiplicar aqui, ó, 9,2 vezes 18,4 é igual a 169,28. Isto quer nos dizer a quantidade de espiras do fio 18 que será necessário para preencher este espaço aqui, ó. Sabendo nós que existem outros cálculos que é preciso para saber a quantidade de fios, comprimento, etc. Mas a princípio eu quero fazer somente esta demonstração. E essa coluna aqui, ó, quilograma por quilômetro. Vamos lá. Se eu pegar aqui, ó, 1 quilômetro do fio 18, vou usar o fio 18 como exemplo. 1 quilômetro do fio 18 e pesar na balança, eu vou obter aqui, ó, 7,3 quilos. 1 quilômetro do fio 18, pesado na balança, eu vou ter 7,3 quilos. Como vimos na tabela WG, o fio 18, quilograma por quilômetro, é igual a 7,3 kg, hectograma, que é a mesma coisa que 7,3 kg. Bom, aqui eu coloquei o peso e aqui o 1 km, tudo bem? Então o que isto tudo quer nos dizer? Para cada 1 km de fio 18, eu vou ter este peso. Então, eu posso pegar 1 km, que é igual a 1000 metros, coloquei aqui embaixo, 1000 metros é igual a 1 km, e coloquei o peso, ou seja, para cada 1000 metros, eu vou ter este peso aqui, ó. Bom, se eu tenho este peso em cada 1000 metros, a metade desse 1000 metros aqui, ó, que é 500, eu vou ter a metade desse peso. E a metade desse 500, que é 250, eu vou ter a metade desse peso. E a metade desse, eu vou ter a metade desse. Eu fiz desta forma somente para facilitar o raciocínio. Mas observe que aqui, ó, está abaixo de 1 kg. Isto quer dizer que o quilo está entre esses números aqui, ó. O metros por quilo está aqui, ó, entre esses números. Então, como é que eu faço para calcular quantos metros tem em 1 quilo? É só dividir metros por quilo. Por exemplo, aqui eu tenho 1 quilômetro e aqui eu tenho o quilo. Eu preciso transformar 1 quilômetro para metro para poder dividir metro por quilo. Aí eu vou ter o valor em metros por quilo. Então aqui eu fiz, ó, 1000 metros dividido por 7,3 quilos. E eu vou ter 136,98 metros por 1 quilo. Você pode fazer esse cálculo aí na calculadora, que você vai chegar neste resultado. Então observe que 136,98 é equivalente à quantidade de metros por 1 quilo. Se 136,98 é a quantidade de metros por 1 quilo, eu vou colocar aqui, ó, 136,98 metros por 1 quilo. E 1 quilo é a mesma coisa que 1000 gramas. E observe que daqui a gente consegue fazer outras aplicações. Resumindo sobre esta coluna aqui, ó, para que você entenda melhor, é preciso estudar as unidades de medidas aqui, ó. Aqui temos as unidades de massa, que vai do quilograma até o miligrama, e aqui temos a grama. E aqui as unidades de comprimento, que vai do quilômetro até o milímetro, e aqui temos o metro. E aí depois que você explorar bastante aqui, saber converter, transformar, aí ficará bem mais fácil para você entender e fazer diversas aplicações aqui.
Mas a princípio o que você precisa entender é que para cada 1 quilômetro de cada fio, esses valores aqui são o peso, ou seja, a medida equivalente a 1 quilômetro de comprimento de cada fio. E esta coluna aqui de resistência, onde tem ohms por quilômetro, que quer dizer que para cada 1 quilômetro destes fios aqui, por exemplo, o fio 18, cada 1 quilômetro do fio 18, eu vou ter 20,73 ohms de resistência, que quer dizer a dificuldade que os elétrons têm em percorrer por aquele fio. Ou seja, quanto maior for o comprimento e menor for o diâmetro do fio, maior será a sua resistência. Ou seja, mais dificuldade os elétrons terão em percorrer por aquele fio. Essa numeração aqui, observe que ela é proporcional com a resistência. Menor número, menor resistência. Maior número, maior resistência. Mas o que nos interessa aqui é o diâmetro. Diâmetro maior, menor resistência. Diâmetro menor, maior resistência. Observe aqui na coluna da capacidade, eu tenho o símbolo do A, que quer dizer amperes, que é a quantidade de corrente elétrica que vai passar pelo fio. E aqui eu tenho o fio 15. Observe que aqui na linha, ele vai trabalhar normalmente em uma corrente elétrica de 4,8 amperes. Podemos dizer que é a média, o estado normal de trabalho desse fio. Observando aqui essa tabela da secção nominal em milímetros quadrados, vamos ver aqui um fio bastante comum usado nas instalações elétricas, que é o de 2,5. Observe que aqui ele está nos fornecendo 21 amperes, ou seja, 21 amperes é a corrente máxima suportada por cada condutor elétrico. Já na tabela WG, aqui é um valor normal. Para se chegar a essas capacidades aqui, existem cálculos que são feitos, mas neste vídeo eu não vou fazer. Talvez em um outro vídeo. Mas a princípio o que você precisa entender é que pessoas fizeram testes com estes fios e chegaram a esse resultado aqui, e colocaram em tabelas para que você entenda que estes fios aqui, eles podem trabalhar normalmente de acordo com essa quantidade em amperes, ou seja, eles vão trabalhar normalmente. Aqui, já aqui na tabela que vimos aqui da secção nominal, o 2,5 ele vai trabalhar no máximo em 21 amperes. Se colocarmos mais, o fio pode derreter. Aqui eu vou fazer uma demonstração com esse fusível térmico de 2 amperes, usado em ventiladores. Digamos que as pessoas que fabricam ventiladores queiram fazer um teste. O que eles vão fazer? Eles vão pegar um fusível térmico de 1 ampere, vão colocar no ventilador. É claro que depende também do capacitor, das bobinas e etc. Mas eles pegaram de 1 ampere. Aí eles colocaram lá no ventilador e perceberam que estava havendo rompimento constante do fusível térmico. Então eles substituíram por um de 1,5 ampere e perceberam que estava durando mais, mas ainda havia um pouco de rompimento, ou seja, ele estava queimando ainda. Então eles colocaram um de 2 ampere e perceberam que a durabilidade estava boa. Aí eles resolveram colocar um de 3 ampere. Só que quando havia picos e quando o camarada ligava o 127 em uma 220, percebiam que o fusível não estava se rompendo. Eu estou apenas mostrando um exemplo. Então eles perceberam que se colocar um de 3 ampere e o camarada que opera em 127 colocar em 220, ele não vai se romper. Então eles resolveram deixar em 2 ampere. Da mesma forma é feita com os fios. Eles fazem os testes, colocam esses valores nas tabelas e disponibilizam para que a gente possa usufruir. Então o que podemos perceber é que se eu colocar um fio com um diâmetro maior, eu vou ter mais capacidade. E se eu colocar um fio com um diâmetro menor, eu vou ter menos capacidade. Eu disse que mesmo quem tem dificuldades com a matemática vai compreender no final, tudo bem? Então vimos a tabela WG para fios de cobre esmaltados. Claro que todas essas medidas aqui, elas são referentes ao fio nu.
o fio sem esmalte, mas fazemos as medidas por cima do esmalte, que vai dar sempre bem próximo dos valores, tudo bem? Existe uma diferença entre os fios de cobre e o de alumínio. E aqui eu coloquei aqui, ó, uma tabela. D é igual a M sobre V. D é a densidade, igual a M, que é a massa, sobre V, que é o volume. Bom, a massa é o peso. O volume é o espaço que aquele objeto ocupa. Por exemplo, eu vou pegar um fio de 4 milímetros quadrados de cobre e outro de alumínio. Observe que eles ocupam o mesmo espaço, têm a mesma área, só que o fio de cobre é mais pesado do que o de alumínio. Então, o fio de cobre tem mais massa. Eles têm o mesmo volume, mas o de cobre tem mais massa. Então, o fio de cobre ele tem maior densidade. Cobre tem maior densidade do que o de alumínio, aproximadamente umas 3 vezes. E também o fio cobre tem menor resistência do que o fio de alumínio, aproximadamente umas 2 vezes. Ou seja, se o fio de cobre tem menor resistência, os elétrons passam mais livremente por ele. E se eu quiser substituir, por exemplo, um fio 30 de cobre por um de alumínio, eu preciso colocar diâmetro de alumínio maior que o do fio 30. Como eu disse, não vamos fazer cálculos nesta aula, mas a princípio já deu para compreender o que é densidade e a diferença que tem entre o fio de cobre e o de alumínio. Eu disse que mesmo quem tem dificuldades com a matemática vai conseguir compreender. Então observe aqui, ó, eu tenho um fio preto que representa a minha fase e aqui um azul que representa o meu neutro. Se eu ligar eles aqui, ó, eu vou ter um curto-circuito, um efeito Joule, ou seja, os elétrons vão sair de um lado e vão se chocar nos átomos do outro. Então observe que nos motores eles são ligados dessa forma. Este azul aqui e este preto aqui. E quando os elétrons saem por este fio aqui, ó, eles entram nesta espira aqui com dificuldade. Eles entram com dificuldade e saem por aqui, ó. E praticamente torna-se imperceptível. Agora imagine se eu aumentar esse diâmetro, eu vou aumentando. Quanto mais eu aumento esse diâmetro aqui das espiras, mais os elétrons vão passar livremente. E eu vou aumentar. Quanto mais eu aumento, mais os elétrons vão passando livremente. Então observe que eu aumentei aqui, ó, as espiras até chegar neste diâmetro. O que vai acontecer? Um curto-circuito, o efeito Joule. Por quê? Porque tem pouca resistência aqui, ó. Tudo bem? Então, quanto maior for o diâmetro da minha espira, do meu fio, maior será a potência. Mais vai se aproximar aqui, ó, das grandes potências. Se você gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal, lembrando que teremos muito mais.